Uma pessoa que tem dor pode correr? Então, vamos começar primeiro falando sobre corrida. Hoje em dia a gente vê que existe uma moda de corrida de rua. Em todas as cidades, aqui em Brasília principalmente, tem muita gente correndo na rua, tem muita prova de rua no final de semana. Quais são as vantagens da corrida? A corrida ajuda a dor crônica como? Ela libera endorfinas, ela melhora a mobilidade, aumenta a massa muscular e amplifica a nossa função cardiovascular. Ela melhora a função cardíaca e vascular. Então, inicialmente a gente precisa entender que a corrida supervisionada, a gente está partindo do princípio de que o paciente está fazendo uma técnica correta, que ele está correndo adequadamente e numa quantidade adequada. Correr demais não é bom. Correr demais pode gerar dor crônica. Então, quando a gente fala de dor de corrida, as principais são dor na lateral da perna, dor no joelho, dor nos tornozelos, dor nas batatas da perna, dor na sola do pé. Cada uma dessas dores tem uma síndrome específica, todas elas têm tratamento. Na maioria das vezes, o paciente que desenvolve uma dor correndo, ele tem um tratamento que pode fazer com que ele volte para a corrida. Sentir uma dor não significa que a pessoa precisa abandonar a corrida, nem que ela está estragando o corpo. É só fazer atividade supervisionada e estar sempre em contato com um médico do esporte ou um médico da dor para ficar avaliando se essas síndromes elas são por mau uso, se elas são alguma doença de base ou se é um desgaste do exercício, um desgaste natural do exercício. E qual a forma de correr que a gente evita essa dor? Inicialmente, todo o material adequado, um tênis adequado, a superfície adequada, a técnica adequada, a dieta adequada. Então, tudo isso interfere em você ter ou não ter dor praticando uma atividade. Outra coisa, a quantidade de corrida. Existem pessoas que correm maratona, porém existe um limite fisiológico de corrida. Não existe um número chave para isso, só que quando passa de 12 km por dia, isso passa a ser muito. Porque quando a gente corre, a gente tem um desgaste da articulação, mas ela se regenera. E esse processo de desgaste e regeneração, inclusive, é o que fortalece a articulação e os tendões, os ossos, o que dá força muscular. Só que a gente precisa desse período de recuperação. Quando a gente corre mais do que 12 km, você começa a ter um desgaste maior do que você é capaz de se regenerar. Lembrando que não existe um número chave. 11,9 km, 12,3. A gente não pode considerar dessa forma. A gente tem que ter uma quantidade média de corrida. 12 km é um número que eu acho bem razoável. Outra coisa, quando a gente fala de corrida, existe a dor muscular, que é a dor do exercício. Existem aquelas dores localizadas que são mais relacionadas a articulações e tendões. Então, se você está com dor muscular, tá tudo bem, é a dor do exercício. Mas se essa dor está localizada nos joelhos, na lateral dos joelhos, no tornozelo, na sola do pé, pode sim estar acontecendo um processo crônico inflamatório que precisa de tratamento. Algumas vezes vai precisar de pausa na corrida, outras vezes não. Tem pessoas que amam correr, que acham que correr é vida, que acordam às 5 horas da manhã no sábado e no domingo para fazer as provas, e tem pessoas que acham isso um absurdo. Eu confesso que eu achava a corrida um negócio muito difícil, cansativo, e o nome é chato mesmo, eu achava muito chato. Só que eu tenho dor lombar crônica, uma dor discogênica. E você sabia que a dor discogênica ela pode ser tratada com corrida? Pois é, eu descobri isso na prática. Eu comecei a correr por uma necessidade. E hoje eu não paro de correr para que eu não tenha dor. Quando a gente fala em disco desidratado, nosso disco intervertebral, ele não tem uma artéria que irriga. Ele é irrigado por imbebeção. Em volta dele, o que tem de líquido é absorvido como uma esponja pelo disco. Quando a gente corre, a gente faz um impacto nesse disco e ele faz como que puxar a nutrição que está em volta para dentro dele. Então a corrida em pouca quantidade, ela ajuda na dor discogênica. Claro que existem doenças de coluna que a pessoa não pode correr. Só que dor discogênica de paciente jovem é muito recomendada a corrida. Ao contrário do que muita gente pensa, não é mesmo? Tem muita gente que tem dor de coluna e pensa, não posso correr porque senão minha dor vai piorar. Você vê que aqui em Brasília correr é quase que social. As pessoas se encontram nas corridas, as pessoas falam sobre corrida. E o corredor, ele sempre tem o assunto corrida no assunto dele. Ele sempre está conversando sobre corrida. Então, aqui em Brasília, meio que se você não correr, você está fora da roda social.